Aleluia, glória a Deus. Será que você pode ficar de pé um instantinho? Esse é um culto de famílias e como é bom habitar em família, amém? Será que você pode cantar assim, ó? Recebi um novo coração do Pai. Você pode cantar? Coração regenerado, um coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração. Declare a paz para o seu irmão. Eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpos assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo um compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Será que você pode cantar essa parte olhando para o seu cônjuge e dizer: eu preciso de ti, querido irmão? Porque nós somos um corpo, como diz a palavra do Senhor, unidos e ajustados. Amém? Você pode cantar assim? Somos corpos assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade. Eu preciso a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão. A paz de Cristo para todos, tudo bem? Como já foi dito, eu sou Ellison, de Tauane. E eu sou Tauane de Ellison. Primeiramente, a gente queria agradecer pelo convite do Ministério de Casais, né? Para a gente é uma honra. É a primeira vez, então é uma honra, então vai ter nervosismo, principalmente da minha parte. Se eu gaguejar, assumir palavras, você já sabe do que se trata. E no culto de hoje, onde celebramos a colheita, os bons frutos do nosso plantio, o Senhor trouxe uma palavra no nosso coração sobre satisfação nele. Amém. O tema, né, do culto country, que também é um culto sobre colheita, sobre celebração da colheita. E tem um versículo que fala, que o salmista fala em Salmo 126, verso 5, que ele diz que existe muita alegria na colheita, porque aquele que planta com lágrimas, colhe com alegria. Amém?
Mas a gente quer falar um pouco sobre satisfação. A satisfação em Deus. Em tempos em que nós vivemos rodeados de que quanto mais eu tenho, melhor. Em tempos em que precisamos ter sempre mais. Em tempos em que nós precisamos de carros melhores, de uma casa melhor. Eu quero uma viagem incrível para eu postar nas minhas redes sociais. Eu quero fazer uma mesa bonita e eu quero tirar do melhor ângulo, porque eu quero postar, eu quero mostrar aquilo que é bom, aquilo que está acontecendo de bom em minha vida. Mas nessa noite, o Senhor trouxe ao nosso coração uma palavra do Senhor que nos chama para saber e entender aonde está a nossa satisfação. Amém? O salmista Davi, ele continua falando, se possível colocar aqui na tela, em Salmos 16, versículo 11. Salmos 16, versículo 11. Se você estiver com a sua Bíblia, abra a sua Bíblia e marque esse versículo. Amém? Isso. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra, delícias perpetuamente. Amém. Na nossa versão, a nova versão internacional, ele fala assim, tu me farás conhecer o caminho da vida, a alegria plena na tua presença, eternos prazeres à tua direita. Não sei vocês, mas há um anseio em nós, em nossas vidas, de querermos sempre algo novo, sim ou não? Se nós temos um carro, nós ansiamos pelo quê? Por um carro melhor. Se nós temos a nossa casa, nós ansiamos por uma reforma para ficar com a casa melhor. Há um anseio em nossas vidas por uma satisfação incansável. E por isso nós levantamos todos os dias e trabalhamos. Porque nós queremos conquistar os nossos sonhos, sim ou não? Mas eu te pergunto, essa felicidade de conquistar algo é duradouro? Não. A resposta é: durará apenas o tempo em que o meu coração, em que o seu coração se saciar naquela situação. Até que o nosso coração comece a ansiar por uma nova conquista, para uma nova satisfação pessoal. Mas nós lemos nesse versículo que tu me farás, o salmista Davi fala ao Senhor, Senhor, tu me farás conhecer o caminho da vida e a alegria plena da tua presença e os prazeres à tua direita. E nós queremos trazer aqui alguns pontos sobre essa satisfação em Deus. Será que você pode olhar para o seu cônjuge aí ao seu lado e dizer: eu sou feliz com você? Eu sou feliz com você. Será que você pode olhar e dizer: eu sou satisfeita em Deus por ter você? Eu sou satisfeito em Deus por ter você. Aleluia. Primeiro ponto para a satisfação plena em Deus é o nosso coração no lugar certo. Amém? Em Mateus 6, 21 a 23, se puder colocar na tela. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Os olhos são a lâmpada do corpo. Portanto,
Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo estará cheio de luz. Mas, se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, quão grandes trevas são? Quando nós olhamos para situações, o que gera em nosso coração? Como nós falamos, nós buscamos uma satisfação pessoal, uma satisfação terrena. Mas essa noite, a palavra que o Senhor trouxe no nosso coração foi encontrar uma satisfação em Deus. Então, o primeiro ponto, como nós falamos, foi: para encontrarmos a satisfação plena, nós precisamos estar em Deus, com o nosso coração em Deus. Por isso que nós lemos: aonde está o seu coração? Ali está o seu tesouro. Se o seu coração é sua família, a sua família é o seu tesouro. Se o seu coração está no seu trabalho, o seu tesouro será o seu trabalho. Mas quando nós estamos com o nosso coração e com os nossos olhos olhando para os céus, olhando para Jesus, nós encontramos a satisfação em Deus. Amém? E algo interessante nessa parte é que o que nós fazemos quando a situação não é aquela situação que nós queríamos? Como encontrar uma satisfação em algo que não deu certo, em algo que não saiu como nós queríamos, como nós gostaríamos? E tem uma palavra que nós ouvimos nesse período, nós vamos contar já para vocês o nosso testemunho, que foi: no sim de Deus, nós nos alegramos. Sim ou não? Quem se alegra no sim do Senhor? Mas é no não de Deus que nós aprendemos. O não de Deus, ele é um ensino, é um aprendizado, é uma escola. Porque é bom se alegrar no Senhor. É bom se alegrar quando tudo vai bem. Mas quando as coisas saem do jeito que nós não saem do jeito que nós planejamos, é um tempo de amadurecimento, de cuidado do Senhor. É um tempo de ensino. A Bíblia fala que o pai que ama faz o que com seus filhos? Ensina, disciplina. E o pai que nos ama, muitas das vezes, vai nos permitir que nós passamos por situações para nos ensinar. Ensinar a nós colocarmos o nosso coração no lugar certo. Amém? Vamos falar o nosso testemunho agora? Então a gente trouxe um pouco do nosso testemunho. Amém? Se chama Teas, porque significa Tawane, Ellison, Ana e Samuel. Amém. Pode passar o slide, por favor? Bem. Isaías 41:20. Para que todos vejam e saibam, e considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus? Aleluia. Pode passar. O meu coração se enche de gratidão ao Senhor. Aleluias. Aonde tudo começou? Bem, eu digitei ali errado, gente. Foi dia 16 de outubro de 2005. Eu acabei digitando errado. Nesse dia dissemos sim a um propósito. Deus nos uniu. Propósitos. E aqui estamos quase 20 anos de uma história que só está começando. Aleluias. Pode seguir.
Bom, nós somos casados há 14 anos. E em outubro nós completaremos 20 anos de relacionamento. Nós temos 2 filhos lindos, Ana Mel, doce e graciosa, como seu nome, e Samuel, né, aquele que Deus ouve. Amém? Pode passar. E aqui vai iniciar um pouco, gente, mas é um pouco mesmo, dos milagres que o Senhor operou em nós. Aí fala, o milagre somos nós. Você pode dizer isso? O milagre somos nós. Sabe por quê, irmãos? Porque o Senhor, Ele continua operando milagres. E pessoas continuam vendo milagres acontecerem. Amém? Mas essas pessoas veem os milagres que estão acontecendo em mim e em você. Por isso, lembre-se, o milagre somos nós. Esta é a minha ordem. Seja forte e corajoso. Não tenha medo e nem desanime, porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você por onde quer que andar. Em 1º de dezembro de 2022, nós recebemos um diagnóstico que a gente olhou o chão e o chão desapareceu. No dia 1º de dezembro, eu fui diagnosticada com um câncer de mama, invasivo, agressivo. E para minha idade, era algo que só a mão de Deus. Glória a Deus, porque a mão de Deus existe. Amém, irmãos? Você pode passar o slide? E nesse período de tratamento, nós nos deparamos com muitas emoções. Houveram dias onde a gente sentiu medo, houveram dias onde a gente sentiu ansiedade, mas todas as vezes que a gente sentava para orar, que a gente sentava para chorar mesmo e dizer, Senhor, o Senhor enchia os nossos lábios com canções. E eu lembro que quando a gente queria chorar, e às vezes eu ia para casa e deixava os meninos na escola e dizia, hoje eu vou para casa porque eu preciso chorar. Que todo mundo diz, mulher, você tem que chorar, chore, que é bom, chorar é bom. E quando a gente entrava no quarto e começava a orar, e ouvi uma canção que havia em meus lábios, e essa canção era assim. Em gratidão, eu canto a ti, com o coração, venho adorar, minha alma está bem junto a ti, és meu Senhor, meu Salvador. E todas as vezes que nós íamos orar, o céu inundava aquele lugar e o nosso coração se enchia de gratidão. Porque muitas das vezes o Senhor vai nos livrar do processo. Ele é Deus para fazer isso, amém? Mas se Ele não nos livrar do processo, Ele vai nos livrar durante o processo. Quem crê? Aleluias. 60 dias após o meu diagnóstico, nós iniciamos o tratamento. As quimioterapias vieram e elas são avassaladoras. Elas nos colocam em um lugar de vulnerabilidade, de impotência, de fragilidade. Mas eu gostaria de agradecer aqui a honrar a vida do meu esposo. Como nós cantamos, uma família, vivendo o compromisso. Como nós cantamos aqui essa noite, que o choro dura uma noite e a alegria vem pela manhã. Uma família, um cordão de 3 dobras. O Senhor, o meu esposo e eu.
juntamente com a nossa família, que foi a nossa base de suporte, nós vencemos. Amém? Nós trouxemos ali algumas fotos de alguns momentos quando os cabelos começaram a cair. Eu me vi naquele inverno, aonde a minha fragilidade, a minha inutilidade começou a ressoar com mais força. E o outono chegou, fazendo minhas folhas caírem ao chão. Os meus cabelos caíam e, glória a Deus, foi algo muito suave para a gente. A gente via o cuidado do Senhor, o favor do Senhor em todo o tempo, durante as quimioterapias. E os nossos filhos, eles levaram isso de uma forma que só Deus pode fazer. Amém? O Senhor cuida do coração. Porque às vezes a gente pensa que um tratamento como esse é só um cuidado físico. Mas não. O Senhor também cuida do nosso espírito. O Senhor também cuida dos nossos filhos, da nossa família. Porque não é só o paciente que sofre. Todos que estão à sua volta sentem, né? Naquele canto ali você pode ver uma carta que a minha filha fez para mim. E ela desenhou, eu achei interessante colocar eu com a touca, né? Ela fez vários desenhos durante esse tempo. E essas estações que nós vivemos, elas nos revelaram o quanto nós somos dependentes do Senhor. Amém? Pode passar esse slide. Dentro desse tempo de quimioterapia, o Senhor cuidou. E nenhuma quimioterapia minha foi cancelada. Como eu falei, foi um tipo de câncer um pouco agressivo. Então, as minhas quimioterapias, elas foram com um intervalo muito curto. Era para ser um intervalo de 21 dias no natural. E a gente precisou atacar com 14 dias. Ou seja, eu fazia quimioterapia hoje. Com 24 horas, iniciava as medicações na barriga. Passava 5 dias fazendo essas medicações. E quando eu começava a ficar bem na semana seguinte, já era para retornar e fazer outra químio. Então, foi a mão do Senhor que nos sustentou. E nenhuma quimioterapia foi cancelada. Amém? E eu tive uma amiga maravilhosa. Um anjo que o Senhor coloca em nossas vidas para nos ajudar a atravessar o mar. E ela ia comigo fazer as quimioterapias. E quando ela não podia ir, eu ia com Elison. E Elison tinha uma rotina de trabalho muito exaustiva. E eu fazia quimioterapia, irmãos, e ainda vinha dirigindo. Diga glória a Deus. O Senhor é o que nos sustenta. É o Senhor que nos sustenta. Amém? Quando eu descobri o câncer, eu recebi inúmeras mensagens de versículo, mas eu recebi esse igualzinho como está aí. Foi até a irmã Thaís, que era daqui da igreja, que mandou para mim. E eu declarava essa palavra todos os dias. Eu declarava assim, olhe, porque Tawane me ama, eu a resgatarei. Eu a protegerei, pois ela conhece o meu nome. Ela clamará a mim e eu lhe responderei. Na adversidade eu estarei com ela. Eu a livrarei e a cobrirei de honra. Eu a saciarei com vida longa e lhes mostrarei a minha salvação. Amém? Aleluias! Aleluia! Eu queria fazer um alto profético agora. Se você pode, vamos ler isso juntos. Mas aonde eu colocar o meu nome, você vai colocar o seu nome. Amém? Vamos ler juntos? Porque Tawane me ama, eu a resgatarei, eu a protegerei, pois conhece o meu nome. Ela clamará a mim e eu lhe responderei. Na adversidade eu estarei com ela, eu a livrarei e a cobrirei de honra. Eu a saciarei com vida longa e lhes mostrarei a minha salvação. Aleluia! Oh! Aleluia!
Quantos creem que há poder na palavra? Você pode passar o slide, por favor? Durante o processo, olha nós aí. Essa foto aqui foi no encontro, na festa da colheita do ano passado, no ano retrasado. Que foi lá na fazenda do irmão Beto. Eu estava com meu cabelo nascendo, a minha sobrancelha também. Estava começando a nascer. E cada momento a gente aprende a tornar especial. Sabe, esses dias uma amiga minha foi para Nova York visitar o filho dela, a Nora e os netinhos. E ela ligou para mim e eu disse, uau, deve ser massa, hein, tá aí. E aí a gente desligou a ligação. E aí eu olhei para o meu esposo, para os meus filhos e eu disse, uau, eu estou no melhor lugar do mundo, amém? Faça da sua casa um lugar especial. Aproveite cada momento. Uma pipoca na sala, um bolinho no final da tarde, um cafezinho. Gente, não precisa ser muito, não. Aproveite cada momento. Porque a vida, ela muda assim, ó, no piscar de olhos. Amém? Você pode passar, por favor, o slide? Durante esse processo de quimioterapia, ainda nas quimioterapias, a médica pediu uns exames, né, que sempre faz, tomografias, tal, para ir acompanhando o crescimento, como que o tumor vai aceitando a medicação e tal. E em um desses exames, a gente descobriu ali, eu não vou mais para a porta. Eu coloquei uma setinha, tá vendo, para mostrar melhor. Apareceu no fígado um nódulo de 0,8 centímetros, um nódulo pequeno. Mas para a minha idade e para o tipo do câncer, que já era ali um carcinoma invasivo, isso poderia ser considerado já uma metástase, né? Que é metástase, é quando o tumor ele sai do lugar onde ele está e ele começa a irradiar em outros órgãos. Eu fui para a médica, recebi esse exame e nesse momento eu não senti medo. Eu não senti medo. Quando eu recebi, peguei o exame, foi lá mesmo no hospital universitário, eu disse assim, eu não aceito esse resultado. Eu não aceito. E eu não comentei ele com ninguém, porque eu não queria deixar ninguém preocupado. E aí eu vim para a oração das mulheres. E quando eu cheguei aqui, algumas pessoas ainda nem sabiam que eu estava fazendo o tratamento. A irmã Roberta Góes, ela disse bem assim, Tawane, eu estou sentindo no meu coração que eu preciso orar por você. Eu sentei aqui, elas tiraram meus sapatos, a pastora Noemi, a pastora Paulina, acho que estava aqui no dia, algumas mulheres aqui presentes, tiraram os meus sapatos aqui e começaram a derramar o óleo sobre mim. E ela dizia, eu vejo órgãos restaurados agora. E ela dizia, eu vejo cura agora. E eu dizendo, eu creio, porque eu já sabia desse resultado, mas ninguém sabia. E aí eu recebi aquela oração e eu saí daqui dizendo, porque Tawane me ama, eu a resgatarei. E aí eu fui para casa já, uau, muito animada, porque eu sabia que o Senhor já havia me curado, amém? Eu fiz outra ressonância e na ressonância, eu não coloquei ali, gente, acabei esquecendo, mostrou na mama direita. O primeiro achado foi na esquerda, na ressonância mostrou na mama direita. A médica me encaminhou para o mastologista para ele fazer outra biópsia daquele lado. E quando o mastologista olhou e ele pediu outro exame, eu fiz outro exame, ele disse, olha, não tem nada aqui. Não tem nada aqui. Eu nunca vi uma ressonância magnética errar. Mas não tem nada aqui. Aí eu fui
para o médico também fazer outra ultrassom, porque eu tive uma distensão abdominal, né, com as quimioterapias. A minha mucosa ficou muito irritada, muita mucosite, e aí eu tive uma distensão abdominal. Eu não quis colocar a foto, minha barriga ficou assim, mais ou menos, ó. E aí a minha amiga, essa que eu falei que me acompanhava nas quimioterapias, Thaís, ela é sobrinha do Dr. Lira. E aí a gente foi para a Dr. Lira. Ela sabia desse laudo, porque ela estava comigo no dia. E ela nervosa, Tawane, será que já é o fígado e tal? Aí eu disse, não, não é não. Tenha fé. Aqui é só uma constipaçãozinha. Quando eu tomar um suquinho de ameixa, vai dar um jeito. Aí, mesmo assim, todo mundo ficou nervoso, né? Eu estava muito, muito inchado. Doutor Lira me atendeu, ia dar 11 horas da noite. Eu deitei na maca com a barriga muito inchada e ele pegou meus exames todos e olhou, ele sério. Aí ele disse, deita aqui que eu vou fazer uma ultrassom. E ele começou a fazer a ultrassom, e ele apertava aqui, apertava ali. Pegava os meus exames de novo e olhava as imagens, e ia de novo para a minha barriga e apertava. Quase 1 hora. Foi a ultrassonografia mais bem feita que eu já fiz na minha vida, foi essa. E aí ele olhou para mim, gente, ele não acredita em Deus. E a esposa dele é pastora. Eu creio que a semente foi plantada naquele dia, amém? Ele olhou para mim e ele disse bem assim, você tem fé em Deus? Aí eu disse, tenho, doutor. Ele lhe curou. Não tem nada aqui. Aleluia! Oh! Ele é santo. E ali ele colocou ali, ó. Eu cresci um pouquinho para vocês verem melhor. Ele colocou uma observação, olha. Não localizamos o nódulo visto na ressonância magnética na periferia do segmento 8 do lobo direito, que era justamente o lugar onde associava ao tumor. Então, o Senhor, naquela oração aqui, quem crê no poder da oração? O Senhor curou. Amém? E continuando, eu passei por eu fiz 16 sessões de quimioterapia e 16 sessões de radioterapia. Aqui vocês podem ver a pele muito queimada, muito queimada. E eu creio em um Deus que é a minha rocha inabalável. Eu creio em um Deus que é o meu escudo e a minha fortaleza. Eu fui fazer essas radioterapias em Aracaju. Minha radioterapia era 6h24 da manhã. Eu saía daqui 4h30 da manhã com Deus, dirigindo meu carro. Ia, fazia e voltava. E o Senhor me sustentou pelos 2 meses. Eu ia, fazia a minha radioterapia e voltava todos os dias para Aracaju. E o Senhor me sustentou. As meninas que faziam comigo diziam assim, minha filha, como é que você aguenta dirigir? Porque a radioterapia, gente, para vocês terem uma noção, eu fui para o médico agora em junho e ele disse que a ferida ainda está aberta da radioterapia. A radioterapia é algo que ele vai queimando aquele lugar e as fossas que nós temos aqui. Então, vira aquela ferida dentro. Imagine ali fora. Olhem nessa imagem de baixo, a cor da minha pele e a cor do local da minha mama. E ela causa uma fadiga quimioterápica muito extensa. Por quê? Eu faço hoje, venho para casa, o meu corpo não dá tempo de descansar, amanhã eu já recebo outra dose de radiação. Então, é algo que é acumulativo, é um cansaço acumulativo. Mas o Senhor, como diz o salmista Davi no Salmo 139, aquele que escreve os meus dias, esteve comigo todos esses dias, amém? Eu passei, meus irmãos, por cirurgias, muitas cirurgias. E eu quis colocar aquela foto ali, aquela preto e branco, que a gente tirou com a câmera da nossa casa. Porque a primeira cirurgia que eu fiz,
eu retirei as 2 mamas inteiras. E o Senhor, olha, Deus não faz nada de qualquer jeito. Como nós falamos no início, Ele não nos livrou desse processo, mas Ele nos livrou no processo. Meus irmãos, eu precisava retirar as 2 mamas porque eu descobri uma mutação genética. E no SUS, não é aquele conto de fadas que a gente vê na TV que você vai tirar a sua mama e você vai ganhar uma prótese. Isso não existe. Vamos orar para que isso aconteça, amém? E aí, eu sabia que ia ter que tirar a mama, mas a minha preocupação é fazer a cirurgia. Porque o médico dá uma janela para a gente, de 4 semanas, no meu caso, depois da última quimioterapia, para no máximo 6 semanas. E o SUS é uma grande demanda. Moral da história, eu fui fazer minha cirurgia, faltava 1 dia para 10 semanas. Quando eu fiz a cirurgia, teve que eles chamam de doença residual. Ou seja, o tratamento foi bom, diminuiu bastante o tumor, mas como eu fiquei essa janela de tempo, ele voltou a crescer. E isso poderia ter gerado uma perda de tecido, né? Eu tive o câncer de mama. Mas o meu tecido mamário, meus irmãos, é intacto. Não há quem diga que houve um câncer de mama ali. E aí, quando eu fui fazer a cirurgia, o médico, ele chamou Elson no carro. Senhor é bom. Aleluias. Primeiro que faltou energia no estado, né? Na hora que ela ia fazer a cirurgia. Em 10 estados. Foi. Em 10 estados faltou energia. O cirurgião, ele aguardou 30 minutos antes de começar. Segundo, as próteses que ela ganhou por doação do médico. Gente, eu ganhei as próteses importadas, as melhores que tem no mercado. Glória a Deus. As próteses, elas são tão boas que elas têm garantia de 20 anos. Aleluia. Resumindo, quando faltou energia, voltou, eu estava na sala de espera, e aí foram 2 horas e 40 minutos, se eu não me engano, de cirurgia. O médico chegou e me perguntou: você trouxe o sutiã? Eu digo, não. Nós não A sabíamos. pomada, não. Eles informaram vocês dos procedimentos da cirurgia, doutor, só ligaram para a gente mandando vir. Não explicaram nada. Ele me levou até o carro dele, abriu a mala e me entregou o sutiã que ela precisava e a pomada que ela precisava e me explicou todos os procedimentos. Explicou todos os passos da cirurgia, todo o processo, inclusive que, como ela disse, o tecido mamário dela não foi afetado e geralmente nesse caso eles removem tudo. Então ele removeu toda a mama de ambos os lados, mas o tecido mamário ficou intacto. Por isso que ninguém disse que ela teve um câncer de mama, porque ele é cirurgião e é cirurgião plástico, então ele fez um processo. Na verdade, no primeiro cirurgião que ela iria ser operada, enrolou e a gente achou que era o diabo tentando atrapalhar o processo. Na verdade, era Deus preparando algo melhor. Amém. Porque o cirurgião que não atendeu ela não era um bom cirurgião e graças a Deus ele se aposentou, né? E o Senhor mandou esse cirurgião, que ele é o melhor cirurgião do estado de Sergipe. E cirurgião plástico, então ele fez a cirurgia por completo, ele já fez a remoção, já fez a reconstrução junto, doou as próteses, doou tudo, na verdade, inclusive a minha esposa de volta, né? Gente, nós não sabíamos que ele tinha doado as mamas. Um dia nós estávamos lá, eu fiquei internada, precisei fazer bolsa de sangue lá em Aracaju, e um enfermeiro chegou e disse bem assim: eu conheço você. Eu estava no dia da sua cirurgia.
Você sabia que o seu médico doou aquelas próteses para você? E o médico não havia falado isso para a gente. A gente achava que era do SUS. E aí eu olhei assim para ele e para ela e eu disse: foi a mão do Senhor que fez isso. Amém, meus irmãos? Você pode continuar, por favor? Nós seguimos com o tratamento, né? Pode passar, por favor. Bom, teve um culto aqui na igreja com o pastor Scott Dalton e Sherry Dalton. E eles trouxeram uma palavra sobre eu criei e por isso falei. Eu tive uma sequela nesse braço chamado cordão linfático ou síndrome da membrana axilar, que é muito comum em pacientes. Eu removi, irmãos, toda a minha axila esquerda, né? E aí o que foi que aconteceu? Esse cordão, tá vendo o cordão ali dentro do meu braço? Eu não conseguia mexer o braço. Era assim o tempo todo, ó. Era assim com o meu braço. Quando o meu menino topava em mim, era uma dor. Eita, Jesus, que dor. E quem me conhece sabe que com o meu corpo, eu gosto de adorar o Senhor. Você pode levantar suas mãos aos céus. Os seus braços podem esticar. Você pode dizer: Deus, Tu és bom. Deus, Tu és zeloso. Deus, em Ti não há trevas, não há sombra de variação. Tu és perfeito, Tu és santo, Tu és Deus. Irmão, se você não faz isso no culto, a partir de hoje eu te desafio. Faça. E aí, naquele culto, eu disse: Senhor, eu não quero ficar Te adorando só com um braço. Eu quero Te adorar com tudo que eu tenho e tudo que eu sou. E aí Ele falou: creia e fale. Nisso eu estava com a causa de uma medicação que eu precisava muito. Era uma medicação de alto custo, muito cara. Nesse mesmo dia eu comecei a falar: medicação liberada em nome de Jesus. Braço curado em nome de Jesus. Meu irmão, eu terminei o culto assim, ó. Aleluia! Porque o Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Você pode passar, irmão, o slide, porque a gente já está terminando. Bom, nesse mesmo dia, eu tinha feito o orçamento que um advogado havia entrado em contato comigo, querendo colocar a minha causa na justiça. E aí ele faça pesquisas. Ele me deu algumas farmácias, porque não é uma medicação que a gente encontra em qualquer farmácia, por ser uma medicação de alto custo. E eu trouxe ali só para os irmãos verem. Você pode passar, irmão? Olha o valor de cada caixa ali, irmãos. R$18.000 cada caixa. E eu fiz uso de 2 caixas por mês. E aí naquele dia aqui eu disse: eu creio que vai ter. Eu creio que eu vou receber. Sem precisar entrar na justiça. Sem precisar brigar com ninguém. O Senhor, Ele é Deus e Ele pode fazer. O pastor falou sobre o centurião, que ele disse ao Senhor: mestre, basta uma palavra tua e a minha filha será curada. E eu disse naquele dia: Senhor, basta uma palavra tua e essa medicação será liberada. Fui para casa. Quando foi no outro dia, na segunda-feira, eu recebo uma ligação da ONG que eu tinha dado entrada. E a minha médica mesmo falou bem assim: olha, nunca vi sair nada dessa ONG. Bote na justiça. Que demora é essa? Você está esperando o quê? Aí, na segunda-feira, a ONG manda uma mensagem para mim. Consulta com um oncologista no sábado, às 2h. Eu disse: aqui é mentira, não foi? Eu esqueci de colocar aqui, gente. Eu tenho a mensagem até hoje, o print. E aí, eu liguei para o IPES, né? Que meu plano de saúde é o IPES. E aí eu falei: olha, dia de sábado, à tarde. Aí eu olhei para o meu esposo, eu disse bem assim: não, nós já temos, nós vamos. Irmãos, a gente foi para aquelas ruas ali, perto da Rua Bahia, que é um monte de clínica, não tinha ninguém, tudo fechado. Quando eu olho para uma clínica, uma casa que ninguém dava nada, estava lá o médico. E o médico pegou todos os meus documentos e tal. E ele disse assim: sua médica é doutora Tatiane? Eu disse: é a melhor do Nordeste. Aí eu disse: porque eu tenho um Deus que faz tudo perfeito. Amém? E aí fui embora. Fizemos
Ele fez lá, né, a papelada de... Como é que chama? Perícia médica. Quando foi na segunda-feira, à tarde, a clínica ligou para mim. Senhora Tawane? Eu disse, sim, pois não. Sua medicação, olaparib, foi liberada. Vem aqui retirar. Olha lá. Aleluia! E eu não recebi apenas 2 caixas, eu recebi 22 caixas. Só fiz uso de 21, como vocês podem ver ali. Uma eu ainda doei. Porque o Senhor, Ele usa as nossas vidas para abençoar outras vidas. Quando eu cheguei no IPES dizendo, para saber, né? Foi quem que liberou? Foi o IPES? Foi essa ONG? Quem foi que liberou? Eu queria saber. Quando eu cheguei lá, a mulher disse bem assim, olha, eu nunca vi uma medicação nesse custo ser liberada sem o Estado pisar o pé, ou seja, sem entrar na justiça. E você sabe mais, depois da sua medicação, outras muitas medicações foram liberadas. Sabe por quê? Porque aquilo que o Senhor faz em nós não é para ficar só na gente. É para que outras vidas sejam alcançadas. Amém? Pode passar. Essa medicação, gente, ela é muito, muito forte. Mais 2 pessoas entraram nesse tratamento comigo e elas desistiram no caminho. Porque ela causa reações adversas extremas. Para vocês terem uma noção, essa medicação causou mais reação do que as próprias quimioterapias que eu fiz. Ela causou anemia severa. A minha hemoglobina foi para 4. Em 6, já era para eu ter sido empacotada e ido direto para o céu. Mas o Senhor, o meu refúgio, a minha fortaleza, a força da minha salvação, Ele que me prometeu vida longa, me fez estar aqui hoje para testemunhar para vocês. Amém? Enquanto o tratamento seguia, nós já estamos terminando, enquanto o tratamento seguia, meus irmãos, é dinheiro, é luta, porque a gente para naquele momento, naquela situação, mas a vida continua, amém? Está tudo acontecendo ao nosso redor. E nós começamos a ficar sem dinheiro, as nossas reservas já tinham ido embora. Eram muitas idas para Aracaju, muitas diárias de gasolina, muitos exames. E o Senhor colocou no coração do meu esposo: vamos empreender, vamos fazer algo que a gente gosta. Vamos fazer algo que ocupe a nossa mente e que nos abençoe. Pode falar. E foi nesse momento que o Senhor, que era um sonho nosso, ter algo da família, que a gente gostava de fazer. E aí, inicialmente a gente começou só para ajudar financeiramente, né? Nos custos. Custear, né? As gasolinas. E tudo mais. Medicações. E foi quando nasceu o que era só um complemento de renda. E hoje não é mais, né? Hoje é a nossa renda principal. Daqui a pouco vocês vão entender. Mas foi o que o Senhor nos deu para esparecer a mente, porque o processo ele é doloroso, ele é complicado, não só para ela que está sentindo tudo, mas quem está ao lado, vendo e sem poder fazer nada. O único apoio que a gente pode dar é físico, é emocional, está conversando e tal, mas a gente não resolve nada. Então a gente abriu, isso foi bom para mim, foi bom para ela e foi bom para a família financeiramente, que ajudou muito. Esse projeto, meus irmãos, ele se chama TEAS, como o meu esposo já falou lá no início, significa Tawane, Ellison, Ana e Samuel. E quando eu disse que eu quero empreender, mas a gente orou e disse assim ao Senhor: Senhor, mas nós não queremos que esse projeto nos tire da nossa casa. Nós tínhamos empregos que ocupavam muito o nosso tempo e os nossos filhos pequenos. E nós dizíamos sempre: nós vamos fazer algo
onde a gente possa trabalhar com as crianças do nosso lado. Quem crê que Deus ouve a nossa oração? E Ele não faz de qualquer jeito, meus irmãos. Por isso, cuidado com o que você ora, porque Ele ouve e no tempo certo Ele faz acontecer, amém? Você pode passar aí. O Senhor foi confirmando cada passo. Gente, eu tenho um marido que é uma bênção. Você é uma bênção do Senhor na minha vida. Como eu sou grata ao Senhor por sua vida. Por te ter. Gente, esse homem sabe fazer de tudo. A gente fez as bancadinhas. A gente não, ele. Eu dava o apoio moral e as dicas. E ele fez. Olha lá como começou. Sabe por quê? Porque é do nosso coração fazer planos. Mas a resposta certa, ela vem do Senhor. Amém? Você pode passar, por favor? Nós seguíamos trabalhando, fazendo tratamento e as portas foram se abrindo. O Senhor ia soprando o nosso nome, amém? Porque eu fico imaginando, meu Deus, como que o Senhor faz tudo isso? Mas existe um segredo ali, a palavra do Senhor. Consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Meus irmãos, nós já apanhamos muito por fazer na nossa força. Muito. Se a gente fosse passar a noite aqui contando, os irmãos iam pegar no sono. Mas a gente aprendeu, na adversidade, a colocar o nosso coração no lugar certo e a obedecer àquele que sabe todas as coisas. E nós começamos a consagrar ao Senhor. Senhor, é isso mesmo que o Senhor quer? Confirma. E o Senhor ia confirmando e a gente igual menino teimoso. Senhor, confirma mais. E o Senhor confirmando e o Senhor confirmando. E o Senhor ia confirmando, minha gente, igualzinho como nós orávamos em casa. E o Senhor foi confirmando, confirmando, confirmando. E chegou o tempo de crescer. Você pode passar, porque a gente já está terminando. Aí era a gente em meu tratamento, em casa, trabalhando. Você pode passar? E hoje o Senhor alargou as nossas tendas. Mas eu quero contar só mais um pedacinho. Gente, quando eu iniciei esse outro tratamento mais forte, essa medicação de alto custo, o meu esposo foi demitido. 14 anos na empresa, o primeiro funcionário, uma empresa que tem nosso coração, que nos abençoou muito, que nós somos muito gratos ao Senhor, né? E naquele momento, nós nos perguntamos, Senhor, por que tudo isso? O que é que o Senhor quer nos ensinar? O que é que o Senhor quer trazer ao nosso coração? E eu gostaria que meu esposo falasse essa experiência para ele. Nesse momento foi complicado, mais para ela do que para mim, porque o Senhor ele já estava acalmando o meu coração. Eu já esperava que fosse ser demitido. E quando aconteceu, foi tranquilo para mim. Porque o Senhor já tinha dito para mim, vai acontecer, fique calmo, porque o caminho eu já preparei. Somente creia. E foi o que eu fiz. Acreditei no Senhor. Quando cheguei em casa, contei para ela. Ela ficou meio extasiada no momento, porque a gente estava no processo do tratamento, era muito custo. E o salário nos ajudava muito. Então, financeiramente, foi uma pancada muito grande. Você perdeu o salário que eu tinha da noite para o dia, assim. Mas hoje a gente entende que esse foi um dos passos que o Senhor colocou para que a gente chegasse hoje no processo, no projeto que Ele nos entregou. Precisava que isso acontecesse. Se não acontecesse, muito provavelmente ainda estaria lá e nossos sonhos engavetados. Como nós falamos, precisou passar por tudo isso para que o nosso coração estivesse no lugar certo, amém? Para que nós pudéssemos entender a nossa estação e ter satisfação em Jesus, como nós falamos lá no início. Porque é muito fácil a gente falar aqui hoje, porque tudo correu bem, porque nós estamos aqui bem. Só que são nesses momentos
quando a adversidade bate à nossa porta, que nós podemos entender em quem está o nosso coração. É nesse momento em que nós olhávamos um para o outro e não víamos solução, que o Senhor trazia uma paz, um refrigério ao nosso coração. E nós entendíamos que Ele é fiel. Nós entendemos que Ele é bom. E a gente ficava em casa chorando e cantando: És fiel em todo o tempo. Em todo o tempo Tu és tão bom. Com todo o fôlego que eu tenho, eu cantarei a bondade de Deus. E no tempo certo, o Senhor aprove. E nós queremos mostrar para vocês, olha, nessa terça-feira que vem, dia 5 de agosto, nós estaremos inaugurando um projeto que era só para custear despesas para a quimioterapia. Hoje é a nossa principal fonte de renda. Amém? Não bastando esse projeto lindo que o Senhor nos deu, Ele nos deu como nós pedimos. Lembra que a gente falou? Senhor, nós queremos os nossos filhos conosco. Olha o espaço que tem lá para as crianças ficarem, com cozinha, banheiro, sala, porque nosso Deus é um Deus que faz infinitamente mais, acima daquilo que nós pedimos ou pensamos, conforme o poder dele que em nós opera. Amém? Você pode dar um glória de vitória ao Senhor? Para que todos vejam e saibam e juntamente considerem que foi a mão do Senhor que fez isso. Foi a mão do Senhor que fez isso. Sabe, quando o verão chegar na sua vida, na sua casa, na sua família, trazendo aquele calor das emoções, sabe aquele dia onde você está cheio de conta, atribulado, que você olha para a sua despensa e diz só a misericórdia do Senhor. Sabe aquele outono que invade as nossas vidas e deixa tudo amarelado? Sabe aquele inverno com suas noites frias, com as baixas temperaturas, aonde você chora e ninguém vê, aonde você coloca o seu coração derramado e diz: Senhor, não te importas que nós pereçamos? Senhor, o Senhor não se importa comigo, com a minha casa, com a minha família? Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, meus irmãos. Se na sua casa, se na sua família você está passando por isso, coloque a sua satisfação em Jesus. Coloque a sua vida em Jesus. Comece a cantar, comece a liberar palavras proféticas para a sua vida. Medite na palavra, olha, salmos. Leia salmos, medite nos salmos, aprenda a orar com salmos. Esse mês nós estamos estudando salmos, porque nós queremos aprender a orar, porque nós queremos aprender a clamar ao Senhor, porque nós queremos aprender com Davi, um homem que tinha um coração grato diante das batalhas. Davi estava enfrentando a batalha com Saul, com seus inimigos, e uma batalha pessoal. Nós precisamos aprender com esses homens. Sabe por quê? Porque nenhuma estação dura para sempre. E eu digo mais a vocês. Depois do outono, depois do inverno, vem a primavera. E a primavera vai chegar na sua casa, amém? Você pode declarar isso: a primavera vai chegar na minha casa, com suas flores, com suas cores, com seus frutos, com a sua beleza. E como diz o profeta Jeremias, porque sou eu que conheço os planos que eu tenho para você. Planos de paz, diz o Senhor, e nunca de mal,
Por mais que a situação seja difícil, por mais que o caminho pareça não ter saída, os planos do Senhor a seu respeito, ao meu respeito, são planos de paz, de esperança e para lhe dar um futuro. Amém, meus irmãos? E nós queremos convidar você a ficar de pé agora. Eu não sei como está a satisfação do seu coração. Talvez você tenha chegado aqui chateado, inclusive com seu cônjuge, com seu esposo e com sua esposa. Talvez você esteja dizendo: Senhor, mas veja tudo isso que está acontecendo na minha vida. Eu estou seguindo a tua palavra, eu sou fiel a ti. Eu dizimo, eu oferto, eu venho à tua casa. Mas tudo parece estar desmoronando na minha vida. Eu quero dizer a você que é Ele que dá força aos cansados. É Ele que aumenta as suas forças. É Ele que renova as suas forças quando você não tem vigor. Por isso eu quero nessa noite declarar sobre a sua vida que o processo pode ser difícil. O processo que você está passando pode ser difícil. Mas com Deus tudo é possível. E talvez você veja uma situação contrária à sua hoje. Contrária porque a gente só tem uma visão limitada daquilo que está acontecendo. Mas eu quero dizer para você que o Senhor, Ele conhece o seu futuro. E como eu falei no Salmo 139 que diz: confie naquele que escreve os seus dias. Será que você pode fechar os seus olhos e dizer assim ao Senhor? Que você está segura nesses braços. Que a sua casa está segura nos braços daquele que nunca te deixou. Oh Deus, nós te amamos, Senhor. Você pode cantar essa canção como uma oração profética. Talvez você olhe e não veja. Talvez você procure e não ache solução. Mas eu quero cantar isso. Eu quero cantar isso de forma profética na sua casa, na sua família. Você pode cantar assim, olha. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. O seu amor perfeito, você canta isso. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Se você estiver passando pelo fogo, cante. Pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda. Declare com sua voz: me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Sabe, eu quero liberar agora, na autoridade do nome de Jesus, uma palavra profética sobre a sua casa, sobre a sua família. Sabe, você saiu de casa dizendo: Senhor, é o início do mês e eu já não tenho mais nada. Senhor, a minha casa está tão bagunçada, está tão destruída. Eu quero dizer para você que o Deus que te vê no secreto, o Deus que ouve as suas orações, Ele não perdeu o controle. Ele está te segurando no colo, Ele está te guardando na sombra das suas asas. Mas Ele está dizendo assim a você: olhe, pare de andar ansioso.
Pare de pensar que é você sozinho. Pare de pensar que são as suas próprias forças. O Senhor quer te dizer: tenha satisfação em mim. Comece a orar. Vá para o seu secreto, porque o Pai que te vê te recompensará. Ele está dizendo: não tenha medo. Pode parecer difícil, pode parecer doloroso, mas eu estou com você. E eu quero te oferecer um futuro de paz e esperança. Aleluia! Em teus braços é o meu descanso. 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 E caio de novo em tuas mãos. E caio em tua graça. Será que você pode sentir o toque do Senhor agora? Será que você pode sentir o abraço do Senhor agora? Cuidando da sua casa, cuidando dos seus filhos, cuidando das suas finanças, cuidando de tudo aquilo que carrega o seu nome. Diga: Senhor, obrigado, Jesus. Comece a agradecer ao Senhor por aquilo que Ele ainda não fez. Comece a agradecer ao Senhor pela vida do seu cônjuge. Diga: obrigado, Senhor, por esse presente precioso que o Senhor me deu. Senhor, eu quero ter satisfação em Ti na minha casa, Senhor. Senhor, obrigado pelos filhos que o Senhor me deste. Senhor, obrigado por cada um deles. Será que você pode consagrar ao Senhor que eles são do Senhor? Senhor, os meus filhos são Teus. Senhor, que o Senhor traga cura nos lares agora. Senhor, que o Senhor traga cura na mente, na alma, no coração agora. Ó Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai. Nós te agradecemos por Tua bondade e por Tua fidelidade. Porque o Senhor é bom e as Suas misericórdias duram para sempre.